O princípio teológico da, abre aspas, solidariedade da raça considera que Adão é também você e eu. E Adão não é ele, Adão é nós. Em Adão também dissemos a Deus, abre aspas, ok, obrigado, você me criou a sua imagem e semelhança, você me deu o universo para cuidar. Daqui para frente eu resolvo, não preciso da sua ajuda e da sua interferência. Deixa comigo, eu cuido disso do meu jeito, na minha força. Sou suficientemente sábio e capaz de cuidar do mundo. Vocês se lembram do relato de Gênesis? Deus cria todas as coisas, incluindo o homem, dá uma ordem, né? Em outras palavras, você pode tudo menos isso aqui. E acho que o maior pecado, né, de Adão não é exclusivamente a desobediência à ordem divina, mas uma coisa anterior, né, que é a independência de Deus. E Adão, parafraseando, né, no que a gente acabou de falar, falou: não, deixa comigo agora, né? Deus já tinha dado tudo a ele. E isso foi um engano. Deus havia dito a Adão muito claramente: no dia em que você pretender ocupar o meu lugar ou acreditar que você pode ser igual a mim, nesse dia você vai morrer. No dia em que acreditar que pode sobreviver independente de mim e reivindicar a sua autonomia em relação a mim, nesse dia você vai morrer. Nada existe ou subsiste, nada sobrevive sem que receba de mim a condição de ser e existir, pois somente eu sou. Deus falando, né? Uma paráfrase aqui. Tudo o mais vive de favor, do meu favor, da minha vida doada e partilhada. Fora de mim nada é e nada há. Forte, né? Então foi essa frase parafraseada que era o princípio estabelecido por Deus, e o homem, através de Adão, desacreditou e resolveu provar para ver, literalmente. Então, o que chamamos de pecado original é a pretensão que a criatura tem de existir como se fosse autossuficiente, viver como se não derivasse sua vida do Criador. Em outras palavras, o pecado original é a ilusão de pretender ser igual a Deus, autoexistente, autossuficiente, autodeterminado e incondicionado. Então Adão pulou para fora de Deus, em direção ao nada, mas Deus o manteve vivo e com ele toda a raça humana. E Deus fez algo mais. A segunda das três pessoas divinas se esvaziou e se fez semelhante aos homens. Primeiro, Deus fez o homem semelhante a si. Depois, se faz semelhante ao homem, né? Só o paralelo de Gênesis, o paralelo da relação homem e Deus. Em Gênesis, Deus faz o homem semelhante a ele. Lá no Novo Testamento, a partir do relato dos evangelhos, Jesus se faz homem. E Deus fez algo mais. Em Jesus, Deus assume a condição humana em plenitude. Então, ele também nasceu, cresceu, aprendeu a falar, aprendeu as interações sociais, ia ao banheiro. Perdão. Em Jesus, Deus assume a condição humana em plenitude, todas as suas possibilidades e também todo o ônus de sua finitude. Não à toa, Jesus chorou. E na encarnação, Jesus abriu mão de suas prerrogativas divinas e mergulhou na existência em igualdade de condições com o ser humano mortal. Isso explica porque os milagres não provam nem demonstram que Jesus era Deus, mas sim que ele era homem perfeito. Jesus fez milagres porque era o homem perfeitamente submisso a Deus. Paulo, o apóstolo diz que Jesus, lá em Filipenses, esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tomando-se semelhante aos homens, como diz o capítulo 2, versículo 7 de Filipenses. E em sua condição humana, significa esvaziado, né? A palavra original que é kenosis, com K-S-I-S. E Jesus fez o que fez porque viveu em absoluta coerência com as afirmações que usou para explicar a si mesmo. Por exemplo, Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu
isto é, me capacitou, ou autorizou, ou legitimou. Ou ainda, João 5,19, eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz, porque o que o pai faz, o filho também faz. Ou João 5,36, a própria obra que o pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o pai me enviou. E outro versículo também que está em João, que é capítulo 8, versículos 28 e 9. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Então, os milagres expressam e testificam a perfeita humanidade de Jesus. Jesus não fez milagres para provar que era Deus. Sabe, por exemplo, numa empresa, alguém que tem um cargo de liderança ou de chefia, e aí tem um desacerto com qualquer colaborador barra funcionário, e fala, eu te demito, ou faz isso. Por quê? Porque eu posso, porque eu tenho esse poder. Jesus não estava usando o poder como um super-herói para mostrar, sabe? Não. Jesus fez milagres para demonstrar que era um homem perfeito, submisso a Deus. E através de seus milagres, Jesus está fazendo o que Adão deveria ter feito, exercer o domínio sobre toda a criação. A cada milagre, Jesus está dizendo, eu não sou Adão, eu não rompi com Deus. Eu não pretendo ser autônomo em relação ao meu Pai. É por isso que eu sou capaz de fazer o que Jesus... É por isso que sou capaz de fazer todas essas coisas. O poder e a autoridade do meu Pai estão comigo. E o Espírito do meu Pai está sobre mim. Como a gente leu há pouco. E é isso. Jesus vive em absoluta rendição e submissão a Deus Pai. Em absoluto vínculo de unidade com Deus Pai. Como um homem perfeito está submisso à vontade de Deus. E vice-versa. Isso é, somente porque está perfeitamente submisso e sujeito a Deus Pai, pode ser considerado um homem perfeito. E Jesus triunfou naquilo que Adão fracassou. Já notaram, por exemplo, numa estrada, ou nas rodovias ou nas ruas, as placas? Então, o sinal aponta em alguma direção. Os milagres de Jesus não são um fim em si mesmo, são como placas de sinalização que apontam para o fato de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo não é um nome, Jesus Cristo, não um sobrenome. É um título e significa ungido. Traduz a palavra hebraica Messias. Então, Cristo e Messias é a mesma coisa. Que tem o mesmo significado. Jesus é o nome, Cristo é o título. Com o tempo, o título foi incorporado ao nome, Jesus Cristo. Então, não é um erro chamar Jesus Cristo. É igual chamar uma pessoa, ei, professor, e depois você fala o nome. Ou chefe tal, ou líder tal, coordenador tal. Ou presidente e o nome do presidente. Normal, depois acaba sendo incorporado, mas é importante conhecer a distinção. E esses esses milagres, Jesus realizava alguns milagres, mas tinham, segundo a tradição rabínica dos judeus, apenas 3 milagres o Messias deveria fazer para ser considerado Messias mesmo, né? Então, o teste de validade, que era o único capaz de realizar, perdão, falei 3, eram 4. Curar um leproso, curar um cego de nascença, expulsar um demônio e ressuscitar uma pessoa. Estes eram chamados milagres messiânicos. E haviam também os milagres comuns realizados por outras pessoas. Alguns curandeiros curavam cegos, mas somente o Messias poderia curar um cego de nascença. E o entendimento da época acreditava que uma pessoa que nascesse cega estava amaldiçoada por Deus. Vamos ler esse trecho que ele é uma bênção. João 9. Ele é muito bom. João 9, 32. Que é o capítulo que trata, né, da cura do cego de nascença. Diz assim: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Então essa passagem ela é muito louca, porque Jesus cura esse cego, e como enfermidades estavam associadas a pecado, então um dos comentários era assim: putz, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse assim? Aí Jesus revela: nem ele nem seus pais, mas ele nasceu assim para que o nome de Deus fosse glorificado.
E aí, depois que o cego é curado, Jesus manda ele voltar para casa e tudo mais. E aí as pessoas ali da região, né, principalmente a elite judaica, ele vê esse cego e pergunta quem curou. Aí ele fala que foi Jesus, mas fala, como um pecador pode curar? Aí o cego responde assim, ó, se é pecador eu não sei. Se só sei que eu era cego e hoje eu vejo. E outra coisa interessante sobre essa passagem é que eles ficam insistindo para que o homem conte a verdade, né? O cego, ele fala, ó, conta a verdade. Aí ele fala assim, eu tô contando, vocês que não acreditam. E depois eu recomendo que vocês leiam essa passagem, ela é uma bênção. Então os milagres de Jesus são sinais, milagres não são um fim em si mesmo, mas são um exercício do poder de Deus para o conforto humano. Milagres apontam para uma realidade, apontam para o fato de que Jesus é o homem perfeito, apontam para o fato de que Jesus é o Messias. E aí eu queria fechar com um ditado chinês, né, que diz assim, né, o sábio aponta para a lua e os tolos ficam olhando para o dedo. E, então, assim, a moral, né, desse, a gente poderia reescrever esse ditado para dizer que os milagres são o dedo e que Jesus é a lua, né, de fato, onde se está apontando. Amém? Esta é a palavra dessa semana, que você seja poderosamente abençoado. Não deixe de absorvê-la, não deixe de compartilhar com outras pessoas, para que o mundo saiba que Jesus cura, que ele opera milagres, que ele é vivo, que ele ressuscitou e que da mesma forma como nós somos alcançados com essa palavra, outras pessoas possam ser. Amém?